Oi, gente, não acabou. A gente ainda tem mais uma mesa aqui no auditório e ainda vai ter as oficinas. Também me conhece, eu sou o Paulo Saldanha, eu sou conselheiro da GEDUCA, sou repórter de educação da Folha de São Paulo, também coordenador lá na sucursal de Brasília. Vou apresentar a próxima mesa. E vou chamar agora para a mesa do nosso congresso. O nome da mesa é New Orleans e Rio Grande do Sul, impacto das tragédias climáticas nas escolas. Nós vamos receber a jornalista de educação americana Sarah Carr, da Universidade de Colômbia, autora de um livro sobre o impacto do furacão Katrina nas escolas de New Orleans, que vai dialogar aí com as colegas gaúchas que cobriram os alagamentos no Rio Grande do Sul. Por favor, Sarah, se posiciona, please come here. A Sarah, ela é diretora do Spencer Education Journalism Fellowship da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Colômbia. Por favor, Sarah, please. Cobre educação há 2 décadas, contribuindo para o The Washington Post, a revista The Atlantic, a Scientific American, o The Hattinger Report, o Slate e vários outros veículos. É autora do livro Hope Against Hope, sobre escolas pós-Katrina, em Nova Orleans, por meio das experiências de um aluno, um professor e uma família, coordenou, por meio das experiências de um aluno, coordenou o The Teacher Project, uma bolsa de reportagem de educação da Faculdade de Jornalismo de Colômbia, que fez parceria com mais de 30 meios de comunicação locais e nacionais, onde criou o podcast What My Students Taught Me. Thank you. Vou chamar agora a próxima convidada, que é a Isabela Sander. Ela é jornalista com especialização em Direitos Humanos e mestrado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é repórter do Grupo Zero Hora, com ênfase em cobertura de educação. Já trabalhou como repórter do Jornal do Comércio e produtora do SBT no Rio Grande do Sul. Por favor, Isabela. Obrigado. Uma salva de palmas para ela. Obrigado. E a jornalista Kelly Matos, que vai participar dessa mesa de forma remota. A Kelly é apresentadora da Rádio Gaúcho, da Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul, onde apresenta diariamente os programas Timeline e Gaúcha Mais. Também assina o espaço direto da redação no Jornal Zero Hora. Na RBS, desde 2006, atuou como correspondente em Brasília para a Rádio Gaúcha e Jornal Zero Hora. Por lá também foi repórter do jornal Folha de São Paulo. A mediação dessa mesa será feita pelo jornalista Antônio Góes, um dos fundadores e conselheiro da GEDUCA e colunista do Globo. Eu lembro que as perguntas podem ser feitas da mesma forma, gente, então continuem, por favor. Quem for precisar da tradução simultânea também vai rolar nessa mesa. Obrigado, boa sorte na mesa. Bom dia, gente. Boa tarde, né? Já estamos... Essa mesa teria que ser de manhã, mas agora a gente está fazendo de tarde. Primeiro, eu queria agradecer aqui as nossas convidadas. A Sarah, ela teve um problema com o voo dela. O voo dela atrasou, não é um atraso qualquer, não. Atrasou 24 horas, ela estava no aeroporto, voltou para cá, depois de 10 horas no aeroporto, voltou para casa, e voltou para o aeroporto, chegou hoje de manhã. Eu seria um ser humano intratável se eu estivesse nas condições dela. Ela está aqui sorrindo, simpática com a gente. Muito obrigado, Sarah, por todo o esforço. Eu queria também agradecer a Kelly, que está ali, nos escuta, Kelly? Muito obrigado por abrir espaço aí na sua agenda super concorrida. É um prazer ter você aqui conosco, virtualmente. E a Isabela a gente conseguiu trazer, mas também com esforço, né? Ontem a Raquel estava falando, né? E a Isabela também comentando, para chegar aqui em São Paulo, como o aeroporto ainda está fechado, eles embarcam no aeroporto Salgado Filho, que está fechado, pegam um ônibus até a base aérea de Canoas, e lá e vem, então não é fácil, né? Então, então, agradeço mais uma vez a todas vocês. O objetivo dessa mesa, a gente juntou esses 2 eventos, e é interessante porque a gente vai ter aqui o relato, e eu vou começar com as colegas do Rio Grande do Sul, um relato mais imediato, né, de uma situação, uma tragédia ambiental que aconteceu agora, mas a gente vai ter a oportunidade de explorar também bastante a Sarah aqui, para falar um pouco sobre, ter uma visão mais distante, né, uma tragédia que aconteceu lá em 2005, que teve um monte de desdobramentos, e ela trata, quando a Sarah entra nesse debate, eu trouxe aqui o livro dela para fazer a propaganda, ela já entra em 2013,
ela já está olhando para outros, ela não está olhando, né, para os efeitos imediatos daquela tragédia, ela já está olhando para outras questões que aconteceram, que envolvem disputas sobre modelos, reforma educacional, modelos de educação. Então, a gente vai poder explorar também isso numa perspectiva maior com a Sara. Uma das primeiras pessoas que me falou do livro da Sara foi você, Cláudia. Cláudia Costin. Aliás, a gente tem duas secretárias de educação, ex-secretárias de educação aqui, Cláudia Costin e Rose Neubauer, secretária de São Paulo. Obrigado. Privilégio ter especialistas aqui também nos escutando. Bem, vamos lá. Eu vou começar agora com o Rio Grande do Sul. Vou começar agora testando já a nossa conexão com a Kelly, mas a pergunta é a mesma, tá? Para a Kelly e para a Isabela. Eu queria que vocês trouxessem um pouco dos bastidores de como foi a organização da cobertura no primeiro momento e em que momento a educação entrou nessa cobertura. Né? Assim, dentre um monte de tragédias, tantas tragédias que estavam acontecendo ali, em algum momento eu imagino que a educação começou a ter um pouco mais de espaço, né? Obviamente disputando espaço com tantas outras tragédias. Né? Então, eu começo com a Kelly. Kelly, por favor. Tá, a gente não estamos escutando. Vamos testar. E assim, será? Agora está ótimo. Está ótimo. Sim. Assim, sim? Sim. Tá, então vamos. Vocês façam sinais aqui para mim. É tudo muito novo para a gente. Assim, a gente está voltando. A impressão que nós, gaúchos, temos é que a gente voltou numa pandemia, só que a pandemia é muito particular nossa, né? Porque vocês, o restante do Brasil, não estava vivendo isso. A gente ficou preso naquele espaço de tempo, naquele mês de maio, começa no dia 3. A verdade, bem para dizer a verdade, as cidades do interior começam um pouquinho antes. E Porto Alegre, a capital gaúcha e a região central, incluindo a prefeitura, os prédios públicos, uma área bastante movimentada, ela começa a ser tomada pela água, a água vai subindo nessa região central, onde a gente jamais achou que subiria, ali no dia 3. Então, amanhã está fazendo 4 meses dessa enchente. Mas eu gostaria de lembrar vocês e agradecendo imensamente pelo convite, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês, que nós tivemos eventos climáticos extremos e traumáticos também no mês de setembro e depois em novembro. Então, é a nossa terceira enchente. A gente está prestes a completar um ano da enchente do Vale do Taquari, onde a gente também teve uma quantidade expressiva de mortos, de pessoas atingidas e de pessoas traumatizadas. A pergunta que tu me faz é super importante sobre em que momento a educação entra. E olha que curioso, a gente quando começa a se deparar, quando a água começa a subir, a gente não tem exata dimensão do que está acontecendo, todo mundo abre espaço para uma onda de solidariedade. É a nossa primeira reação, a gente bate pronto e vai oferecer espaço para as pessoas se abrigarem. E um desses locais, bom, primeiro que a gente teve essa oferta de locais, e locais que, vejam só, se ofereceram, foram também atingidos pela água. Teve gente que trocou 2, 3 vezes de abrigo, porque a gente não imaginava, não, agora eles estão seguros aqui. Não, a água chegou lá também. Não, agora estão seguros aqui. A água chegou lá também. Mas o primeiro encontrar, para mim, Kelly, né, na cobertura, é quando as escolas se tornam abrigos. Então, você já não tem mais a possibilidade das crianças frequentarem as escolas, a estrutura física das escolas em função disso. Mas lá na enchente de setembro, também foi assim em novembro, e nessa enchente de maio, nós também pausamos as nossas vidas, tal como na pandemia, e nenhuma atividade corriqueira funcionava. A gente tem a explicação disso, né, para quem acompanha, para quem é psicólogo, é a quebra do mundo presumido. Todos os dias a gente levanta e vai fazer as nossas atividades corriqueiras, né? A gente acorda, porque a gente sabe que a gente vai tomar café, depois a gente vai para o trabalho, depois a gente vai buscar. A gente segue um rito. E isso se quebrou completamente, porque a gente não tinha água, a gente não tinha como acessar os prédios. Aqui, o prédio onde eu estou falando com vocês da RBS, eu estava apresentando um programa exatamente em frente do microfone como eu estou, quando começaram a vir os avisos de que a gente tinha e teve que evacuar o prédio. Eu sou do rádio não tem como, né? Eu brinco até
uma brincadeira que é muito triste, eu falo que a gente é o violino do Titanic, né? O pessoal do jornal vai embora para casa, o pessoal do administrativo vai embora para casa, o pessoal do RH vai para casa, o pessoal da rádio não tem, porque a rádio 24 horas por dia. Então, tem um vídeo que viralizou no TikTok que eu estou chamando o repórter do ponto tal, ponto X, ponto Y, um repórter que chega no estúdio, ele fala, Kelly, eu acabei de vir, andei de barco ali na região central e tal, e aí nisso entra alguém e fala, você tem que tirar o carro do estacionamento porque vai alagar tudo, tem que sair do prédio. E eu olho para ele e ele sai correndo e eu fico. Que era tamanho o nosso desespero e a gente não concretizava o que ia acontecer. Então, dentro dessa quebra de mundo presumido, e voltando à resposta da pergunta que foi feita, a gente também passou a não ter aulas. A gente não tinha, primeiro, as escolas, na escola onde meu filho estudava, por exemplo, uma escola da rede particular, não tinha como ter aula, porque, primeiro, não tinha água mais, é um paradoxo, né? A gente tinha excesso de água, chuva, mas o que aconteceu aqui, muito brevemente, rapidamente, é que as casas que fazem o bombeamento da água, elas alagaram também. Então, não tinha como, a cidade passou a ficar sem água. O prefeito chegou a dizer para as pessoas que pudessem saíssem, né? Fossem para a praia, para a casa de alguém em outro lugar, que não ficassem na capital. Eu cheguei aí no mercado e não tinha mais água. Comprei água com gás para dar banho no meu filho, porque não tinha mais água. Então, não tinha como. Como é que você vai abrir uma escola? Tinha isso que eu falei para vocês, das escolas serem abrigos, então não tinha como voltar às aulas. Depois foi um outro dilema que nós vivemos, como é que a gente faz para retomar o prédio, para voltar para a estrutura, onde é que a gente coloca essas pessoas, tinham 100, 200, 300 pessoas abrigadas, não tinha como ter aula, porque não tinha água, não tinha estrutura, não tinha como ter banheiro, não tinha como ter refeitório, não tinha como os funcionários chegarem no local físico da escola, então a professora, a auxiliar, a recepcionista, a merendeira, não tinha como chegar, e a gente ainda viveu um trauma absurdo, semelhante, como eu estava falando com a pandemia, que é das crianças, elas queriam que parasse de chover, que parasse para poder voltar para a aula. Eu lembro do filho de uma amiga minha, 6, 7 anos, ele falou, mamãe, a gente pode ajudar no abrigo, por favor, vamos lá, por favor. Ela, filho, a gente consegue ajudar até onde a gente pode, a gente vai lá, a gente vai levar doação, a gente não... mas eu quero muito ir lá no abrigo, por favor, mamãe, para a gente resolver tudo, porque eu quero voltar para a escola. Então, teve mais isso. E eu queria só acrescentar para poder passar para a Isa, porque senão eu falo muito, vocês percebem, um outro aspecto que a gente também olhou aqui com muita atenção, que foi a escola como ambiente de proteção das crianças. O que aconteceu? Muitas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, aí eu incluo violência, de abuso dentro de casa, a escola é o ambiente seguro, a escola é o ambiente de alimentação, a escola é o ambiente de proteção. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a ver nos abrigos episódios de abuso, de violência, tendo as autoridades que criar uma nova rotina, um novo tipo de protocolo para ficar mais atentas, porque essas crianças passaram a estar expostas, né? Convivendo com abusadores, com pessoas violentas, que em grande parte dos casos, isso não é o que digo na estatística, são pessoas próximas, mas aí não tinha um ambiente escolar que as protegia, para onde elas tinham esse, pelo menos, momento de refúgio, de acalento e de proteção, como eu disse. Então, 3 aspectos só para citar um pouquinho, né? E depois eu respondo o restante, para não fazer aqui uma conversa monotemática, não é o objetivo. Não, Kelly, muito obrigado. A gente está aqui no diálogo sempre. Então, Isabela, a pergunta é a mesma para você, com a característica sua de ser uma repórter que se especializou em educação, né? Então, como é que foi um pouco do bastidor dessa cobertura e quando que a educação, porque eu imagino, né, do quanto que naquele momento você é repórter de tudo, né? Assim, aconteceu a tragédia, você tem que apagar o incêndio onde estiver. Como é que foi para você? Em que momento você conseguiu pautar a educação? Boa tarde, pessoal. Fico muito feliz, muito honrada pelo convite, por estar aqui com vocês. É um episódio muito difícil de falar sobre, porque ainda estamos muito impactados, né? Até essa semana saiu uma pesquisa dizendo que 42% dos gaúchos tiveram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, né? É um dado bem relevante, assim. Isso acho que mostra como foi impactante para todos os gaúchos, assim. Bom,
eu e a Kelly, né, nós trabalhamos na mesma redação. Até acho que, de repente, é interessante a gente explicar como é que é um pouco o funcionamento ali. A Zero Hora, Diário Gaúcho e Rádio Gaúcha trabalham numa redação integrada, no mesmo lugar, e fazem produzem conteúdo para os mesmos veículos. Então, assim como a Kelly tem coluna na Zero Hora, eu entro com as minhas reportagens na Rádio Gaúcha. Mas, claro, a gente tem uma divisão por editorias, por assuntos, enfim. E, quando começou a enchente, em maio, simplesmente virou uma coisa só. Todos começaram a trabalhar com os mesmos assuntos. O pessoal do esporte deu uma super força, tanto na rádio como na Zero Hora, fazendo cobertura da enchente. E eu também, né, enfim, saí da educação e fui fazer matéria de meio ambiente, enfim, ir para a rua para ver destroços, isso a gente viu bastante. E daí eu lembro de ter uma urgência naquela época, de pensar como é que estão as escolas, onde é que estão as escolas. Nem estava com essa pauta, fui falar com os diretores ali. E aí, como é que está essa escola? Fui ver no mapa ali onde é que estavam as escolas com quem eu muitas vezes conversava. E nem os diretores sabiam dizer como estavam as suas escolas. Eles tinham ali contatos com pais que moravam na região, mas todo mundo desabrigado ou não conseguindo acessar os lugares. Em muitos lugares, por semanas, a gente só conseguiu acessar de barco, né? Então, demorou para a gente conseguir entrar nas escolas, entender o que tinha acontecido, né? Qual era o nível de estragos. Então, a gente teve, num primeiro momento, mais registro de números brutos de escolas e alunos afetados, enquanto essas escolas estavam inacessíveis. E depois a gente também começou a trabalhar com matérias sobre escolas enquanto abrigo, né? A mobilização dessas escolas enquanto espaços comunitários para receber doações e distribuir para as comunidades atingidas, voluntariado, mas também problema, né? Como a Kelly falou, falta de água, conflitos entre as pessoas, porque imagina tu morar com a tua família numa casa, daqui a pouco vai morar no ginásio de uma escola, junto com outras 80 pessoas. É uma coisa terrível, né? Muito difícil, assim. Então, começou, aos poucos, a se fazer abrigos setorizados, digamos, né? Abrigo só para mulheres, abrigo para mulheres mães, né, para famílias, ou para, enfim, pessoas do espectro autista, vários tipos de abrigos. Em paralelo, a gente foi tentando ampliar e fazer matérias mais macro sobre o impacto na educação. Muito essa referência, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz sobre isso, todos os especialistas com quem eu falava relatavam essa lembrança da pandemia, né? Um sentimento muito de, puxa, tudo de novo, né? A gente tem tanto a marca da pandemia, essas perdas de aprendizagem e esses traumas que as crianças levam até hoje, e agora muitas crianças passando de novo por um novo trauma e também, né, sem ter a presença física da escola, de fato, né? Até um determinado momento, a gente não tinha nem noção de quanto tempo ia demorar para a gente ter um senso de normalidade, né? Quando as crianças conseguiriam voltar a ter algum tipo de aula presencial. Até hoje é uma dificuldade identificar. Tem muitas crianças que ainda não voltaram para casa, que ainda estão hospedadas em outros bairros, em outras cidades, ainda estão fazendo obra em casa, ajudando as famílias a
a fazer obra em casa. Então, não voltaram totalmente, não conseguiram voltar totalmente para as aulas, ainda que as escolas tenham se reorganizado e estejam oferecendo, né? Mas que tem crianças que não conseguiram voltar. Então, tem essa lembrança da pandemia como uma coisa de, puxa, de novo vamos ter mais perdas de aprendizagem, de novo vamos ter que lidar com isso, um sentimento muito forte da comunidade escolar de desesperança, de não ver muito para onde ir, ao mesmo tempo ir seguindo e um passo de cada vez, né, vivendo muito o presente. Acho que a diretora Rosane, até no vídeo que vocês passaram mais cedo, ela fala, né, que o planejamento se faz a lápis. Eu acho que isso é muito isso, é muito o viver no presente e a resiliência, né? Esses são os relatos da comunidade, assim. Também matérias sobre danos às estruturas em cada região. Fomos, daí, quando a água finalmente baixou, a gente começou a poder entrar nas escolas e ver o que tinha se perdido, ver com as redes quais eram os levantamentos de estragos, enfim. E daí, a partir disso, bom, força-tarefa para a limpeza dessas escolas. É uma limpeza complexa, é uma sujeira, uma água que ficou muito tempo, um nível muito alto, então se precisava de apoio de, enfim, muitos tipos de produtos. A Marinha ajudou muito, o Exército ajudou muito. Teve escola que se organizou para fazer força-tarefa própria para a limpeza, mas daí também por conta desses poluentes que são muito perigosos, daí teve que se limpar tudo de novo. Então, mesmo as comunidades muito aflitas para voltar, não conseguiram voltar tão rápido. E também, assim, uma coisa de matérias também trazendo a solidariedade, né? Muita solidariedade, assim. A gente viu de escolas particulares, por exemplo, uma vontade muito grande de doar o que tinham ou angariar recursos para remobiliar escolas públicas. Teve um movimento, acho que foi da Rede Municipal de Porto Alegre, criou um programa de adoção de escolas, inclusive. Então, escolas particulares adotaram escolas públicas e, entre outros, apoios privados. Acho que rodou mais ou menos por aí a nossa cobertura e agora, enfim, acho que talvez ir encontrando, focando nesses alunos, né, que eu acho que são personagens muito importantes nessa história e que ainda estão misturados nessa tragédia, assim. Kelly, antes de colocar a Sara na conversa, você quer fazer alguma complementação ainda rapidinho, dessa questão do Rio Grande do Sul, de como é que está o estágio da pauta agora? Então, por favor. Queria, assim, eu tenho a preocupação, sabe, Antônio, de falar para... Toda vez que me oferecem esse espaço, e eu agradeço de novo, de coração, porque a gente ainda precisa de um olhar muito atento do Brasil para cá. Eu estive... a semana que passou, eu fui a um bairro aqui da nossa capital, que é um bairro, a gente chama de Vila Farrapos, é bem pertinho da Arena do Grêmio, para vocês terem uma ideia. A Arena do Grêmio é o estádio do Grêmio, né, um time bastante conhecido, e eu fui lá ainda entregar fogão, geladeira, e à medida em que eu entregava, né, e que eu ia acessando as casas, é uma sensação que a gente tem, assim, muito horrível, vou dividir isso com vocês, um sentimento, porque parece que a gente não vence, porque ainda tem casa que está coberta com lona, dentro daquela casa tinha 3, 4, 5, tinha uma mãe com 7 crianças, tinha uma outra que ela tinha 12 filhos, tinha uma criança que tinha uma situação específica, né, que precisava de cuidados, precisava de determinado tipo de leite, e por isso que eu agradeço a oportunidade de complementar, porque a gente, na medida em que a gente, na mesma direção que a gente, por um lado, tenta mostrar para vocês que nós estamos de pé, que nós somos resilientes, porque a gente precisa que os turistas venham para cá, porque a nossa economia depende do turismo, porque a gente precisa de movimentação na nossa Serra Gaúcha, porque a nossa economia depende disso. A gente também precisa olhar com muita atenção para as comunidades que ainda não conseguiram retomar a sua normalidade. Então,
A Vila Farrapos, que eu citei, mas regiões de Humaitá, Sarandi, são bairros, alguns bairros, a região das ilhas, a Isa conhece bem, em que as escolas ainda estão danificadas, em que a Kelly está indo lá entregar com o grupo dela geladeira, fogão, que a gente está fazendo força-tarefa, mas se não houver uma atenção especial, nós não conseguiremos. E a Flávia Oliveira, jornalista, talentosíssima, né? Sua colega do Globo, ela usou uma expressão que ela me disse que é do Sérgio Abrantes, que é a tragédia, ela é socioclimática. Ela não é só climática, ela é sócio também, ela atinge o social, ela atinge a educação que nós estamos discutindo aqui, e ela atinge, em especial, tal como na pandemia, as comunidades mais pobres. A Kelly, que tem o filho dela na escola particular, a escola já voltou, ela já está aqui, ela retomou a sua atividade. Mas e a dona Magda, que eu conheci, e a dona Vera, que eu conheci, que estão lá com 2 crianças, que o marido foi assassinado pelo tráfico, e ela está lá precisando tentar reerguer a sua casa, a sua vida, a estrutura como um todo. Acho que a gente ainda precisa olhar com muita atenção de que as coisas não estão completamente resolvidas, a gente vai precisar de muita ajuda. Comércio, a gente fala muito aqui, nós estamos com dificuldade de acessar recurso, porque a burocracia estatal, ela é assim, né? A gente sabe das amarras que tem, mas nós ainda estamos longe, nós ainda estamos caminhando na direção de reerguer o nosso Estado. Mas, infelizmente, e passa também pela educação, por um olhar atento, que vai precisar material escolar. Com todas as campanhas que nós fizemos, nós não conseguimos material escolar para todo mundo, porque as crianças perderam tudo, né? Vocês imaginam, perdão, a mochila, o caderno, o lápis, a borracha, tudo, absolutamente tudo, né? Perderam, não tem o que vestir, o que comer. Então, a gente ainda precisa de um olhar muito, muito atento. E uma última coisa que eu acho importante também colocar para devolver para vocês é o êxodo. A gente sabe que tragédias que tiveram um impacto muito grande, como New Orleans, em que houve um aporte de recurso público, porque não tem como fazer sem o recurso público, a gente sabe disso, um aporte bilionário. A despeito disso, 2 em cada 10 se mudaram. A gente sabe disso. Então, a gente também está com esse olhar. Essas crianças, a evasão, o que vai acontecer com esses adolescentes, as pessoas que vão ter que sair, onde vão se estruturar. A rede escolar que faz essa proteção, ela precisa dar conta disso, de que vão se mudar dessa cidade, vão para outra, vamos conseguir absorver. Acho que é um outro ponto para a gente olhar com atenção também na temática da educação. Muito obrigado, Kelly. E agora colocando a Sara na conversa, mas antes só contextualizando, a Sara escreve esse livro em 2013, o Katrina acontece em 2005, e logo depois da tragédia, algum tempo depois da tragédia, Nova Orleans começa a chamar muita atenção do campo educacional nos Estados Unidos, porque por causa de uma reforma, eles aproveitaram, né, assim, um grupo que estava no controle da educação na cidade, se aproveitou, viu naquele momento uma oportunidade para fazer uma profunda reforma no sistema educacional de Nova Orleans. E é um tema ainda hoje, aliás, ainda mais polarizado hoje nos Estados Unidos do que no Brasil também, mas nos Estados Unidos é um tema hoje extremamente polarizado, porque essa reforma de Nova Orleans envolveu muito a questão de uso da iniciativa privada, com escolas, com financiamento público para escolas privadas, para reformular aquele modelo. Eu estava conversando com Sara, antes daqui da gente começar, que, a depender de quem você se informa, o especialista que você vai ouvir sobre se deu certo ou deu errado, eles vão te dar respostas completamente distintas, né? E baseados em evidências, mas a depender de quem você escolhe, e é um tema muito difícil. O livro da Sara tem uma grande vantagem, que ela, como boa jornalista, ela olha para as pessoas, ela escolhe 3 personagens principais, 3 escolas, ela acompanha. Então, assim, bem, eu não vou dar muito mais spoiler, porque senão eu perco o gancho, deixa para ela falar, mas o que eu queria, primeiramente, perguntar para a Sara o livro da Sara, como eu disse, é depois da tragédia, bem depois da tragédia que ela publica o livro. Mas qual foi o momento, Sara, em que você, primeiro, qual lembrança que você tem da cobertura mais imediata, especificamente no caso educacional, quando é que a educação entrou em pauta, né, naquele momento do Katrina, e em qual momento você decide se aprofundar no tema para escrever um livro? Thanks. Yeah, it's such an honor to be here today, and I
really want to thank the staff of Jajuka for working so hard to get me here. And just in the sessions that I've been able to attend this afternoon, there's so many parallels and resonance that I've heard about already with education issues going on in the U.S. And this is such a thoughtful and important convening. I have to say, listening to Isabella and Kelly talk did bring me back in time at several points. I think one of you mentioned just the trauma and fear of the rain that won't stop. And I was covering schools and families in New Orleans from early 2007 to 2014. So this is actually a pretty significant distance from Katrina. And there was still a lot of PTSD associated with any kind of rainstorm, and children who just did not feel comfortable going to school. And I think one of you mentioned just the value of school as a safe place for many of these children. New Orleans, as many of you know, the public school population is largely low income. And so these schools also just served as social centers and safe points for kids. And also, I think you mentioned, Isabella, the importance of focusing on students, and that was really what drove my reporting over the years in New Orleans. As Antonio alluded to, it was interesting because New Orleans in the years after Katrina was like, in some ways it was like this very exceptional case, like what other city had all of its schools basically destroyed in a period of weeks and its population displaced, and this kind of capacity to imagine the school system from scratch. It was very unique and extraordinary and tragic. But I also feel like one of the reasons I really wanted to cover it is because I felt like there were echoes of the debate and what was happening in New Orleans and communities across the US. And I can explain what I mean. As some of you might know, so they did a couple of key things in the aftermath of the storm. They pulled almost all of the public schools out of the control of the elected local school board, which was majority Black. New Orleans is a majority Black city. And they put it in the hands of the majority white State Board of Education, most of whose members did not live in New Orleans. They lived all over Louisiana. And they also fired all of the teachers. And New Orleans at the time of Katrina had one of the highest percentages of Black educators of any city in the US. So there were real racial overtones and undertones of all kinds to the steps that they did. And the goal in taking these two steps was to, over time, turn the schools over to charter school operators. And they had initially actually hoped to turn them into charter schools much more quickly than they did. When I really started covering the schools there a year and a half after Katrina, about half of them were charters and half were not charters. But I think many people rightly perceived it as sort of a taking of control from this Black community and placing it in the hands of predominantly white outsiders. And a lot of the teachers who came to work in the schools in the years after Katrina were not from New Orleans. And there was just a big influx through Teach for America of mostly, at that time, 20-something white teachers from all over the country. And so despite kind of the extraordinariness of this, I felt like these debates about race and control and privatization and who should have control over the school were happening all over the US. And so sometimes when people would say to me, you know,
New Orleans is this own unique thing. I would disagree because the debate sounded very similar to me when I would read and visit Washington, D.C. and New York City and other communities. And I really saw it as a chance for me to tell the story of the stakes of school reform from the ground and from the voices of those who are most directly affected, and not from the talking heads who at the time had very polarized and ideological views on the reforms. Muito obrigado, Sara. Eu já vou aqui entrar nas perguntas da audiência. O Jean Gonçalves pergunta, se pedem para vocês comentarem, acho que a pergunta é mais para as colegas do Rio Grande do Sul, como é que está o debate eleitoral em torno das políticas de educação para lidar com os danos e déficits após as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, tem a pergunta, né, de como é que está esse debate eleitoral, né, no Rio Grande do Sul. Rafael Preto Pereira, vou ler já uma sequência de perguntas, tá? Depois a gente vai anotando para responder uma a uma. O Rafael Preto Pereira pergunta como o fato de agentes, educadores, educandos terem vivido a tragédia na pele impacta a questão do ensino sobre a questão climática. E eu acho que nessa questão eu posso incluir a Sara também, ou seja, comunidades que vivenciaram a tragédia climática tão intensa e, ao mesmo tempo, a escola ela é afetada por isso, mas a escola, como sempre, é parte da solução, né? Então, como essa pauta de meio ambiente tem entrado nas escolas. Então, deixa eu começar com a Sara, porque a primeira pergunta não faz muito sentido para a Sara, então vou pedir para a Sara responder essa questão de como tem sido o debate nos Estados Unidos. Aí não precisa se restringir a Nova Orleans, Sara, porque você tem cobre educação nacionalmente também. Então, assim, como é que tem sido esse debate nos Estados Unidos sobre a questão ambiental e para as colegas do Rio Grande do Sul, um pouco do debate eleitoral e dessa questão da educação climática também nas escolas. Então, Sara, por favor. Thank you for that question. I mean, I think the context of the environmental conversation has changed a lot since Katrina in New Orleans, just as more and more people have been affected by climate tragedies. I think it was, it was very easy for people in 2005 to kind of other Louisiana and New Orleans and say this kind of thing will never happen here. And since then, we've seen flooding in many, many more communities across the U.S. and COVID, which really is kind of its own kind of climate disruption. And so I think people just view it in a different way. I think one of the things that I just wish throughout these conversations that we could make more progress on is not viewing things in silos. I felt like in New Orleans there was this idea after Katrina that if we fix the schools and if we fix education for these lower income kids in New Orleans, we'll fix the city. And there wasn't enough, or really, in a lot of instances, any thought given to the fact that kids might still be living in unsafe housing. Their parents still had to work 80-hour jobs in the hospitality industry to make ends meet. They were still regularly encountering gun violence in their communities. And I think that's still very much an issue in the US, is that we tend to just sort of buttonhole different things. And, it happened again with the pandemic, where I think people hoped that this might prompt a much bigger revisioning of support systems and social support systems for families and vulnerable communities in the US, but we haven't really seen that. And part of the reason is that
the discussion is so siloed. But what I do think we've seen, and you're very much, I think, see it here also, is just this linkage of this increase in the amount of climate tragedies and this erosion of public education. I mean, the numbers of public school enrollment in New Orleans went down a lot after Katrina and across the US after the pandemic. And I think that the school privatization movement is really in some ways trying to capitalize on climate tragedies. Obrigado, Sara. Kelly, vocês querem escolher cada uma de vocês uma pergunta? Tem uma pergunta aqui sobre como é que está sendo, né, o debate eleitoral, né, a questão da educação, políticas de educação nessas eleições municipais, aí no Rio Grande do Sul, e a pergunta também de como, depois de toda essa tragédia, de como tem sido tratada a questão do ensino sobre a questão climática. Então, fiquem à vontade, se quiserem se dividir para responder. Eu vou começar com a Isabela aqui. O debate eleitoral eu vou deixar para a Kelly, porque não tenho como competir. Depois eu falo sobre educação climática. Então, Kelly, a bola está contigo. Vamos lá, vamos sobre a eleição, Antônio. Primeiro que a gente vive uma situação e absolutamente compreensível, diferente de todo o país, onde a principal preocupação aqui não é segurança, não é saúde, não é educação, por exemplo, ainda que tangencie, né, os temas, a gente vem falando aqui da correlação educação e o desastre climático. Aqui, o principal tema, a Quest pesquisou agora, perguntou para os entrevistados, 33%, no caso de Porto Alegre, responderam que o principal problema é enchente e alagamento. Está muito vivo, está muito presente. O que ela dizia agora, né, o barulho da chuva, aquilo que todo mundo achava bom para dormir, hoje a gente ouve barulho de chuva, a gente começa a ter gatilhos emocionais. Então, isso está estabelecido na propaganda eleitoral, nas entrevistas dos candidatos, em todas as abordagens, e o eleitor está exigindo isso, né? Qual é o problema? O que o senhor pretende fazer? A gente fala do recorte de Porto Alegre, que é onde eu e a Isa vivemos, mas cidades importantes aqui do nosso estado, né, grandes cidades como Canoas, da região metropolitana, cidades da Serra Gaúcha, o Vale do Taquari absolutamente afetado, varrido, mais de uma vez, setembro, novembro, maio. Então, esse é um assunto, não tem como fugir. O candidato que não falar sobre isso, ele está desconectado, descolado. Mas a pergunta é em relação à educação. Eu não vejo, ou não vi até agora, por parte dos candidatos, algo de plano no sentido dessas ações que a gente está falando, como foram importantes em Nova Orleans, de, por exemplo, você focar nas crianças que estão traumatizadas e você vai ter que construir uma política pública que também preveja este acolhimento. Eu não vejo isso nos planos, li os planos, pelo menos numa parte mais, digamos assim, de prática, não está colocado. O que a gente vê, sim, é uma discussão de como enfrentaremos daqui por diante, que tipo de sistema de contenção, de enchente, de cheia, vai ter dique, vai ter muro, o que vai ser feito, e também uma divisão, até em Porto Alegre um pouco mais clara, de candidatos, sobre modelos de Estado e como isso se correlaciona com o enfrentamento ao desastre climático. Vou dar um exemplo. Um modelo que acha que é fortalecendo o Estado, ou seja, criando e fortalecendo estruturas públicas, departamentos que cuidem de saneamento, departamento que cuide de água e esgoto, departamento que cuide só de abastecimento de água, porque nós tivemos problemas no abastecimento, porque as estações não eram protegidas, não tinha um gerador, o motor ficava ali vulnerável à água, então um Estado mais enxuto, e um outro modelo que é um modelo, não, a gente tem que conceder o máximo possível, a gente tem que fazer muitas parcerias com a iniciativa privada, a gente acredita que com essas parcerias a gente vai conseguir encontrar melhores soluções, porque a estrutura pública, ela ainda estava muito atrasada, ela não deu conta, ela não conseguiu, com os profissionais que tinha, por não se modernizar, não conseguiu responder a tudo isso durante. Nós tivemos enchente grande em 41 aqui, né? E depois, lá na década de 70, que o sistema foi inaugurado, esse que agora não deu conta. Então, um modelo que acha que a gente tem que fazer mais parcerias público-privadas, que acha que o caminho está mais dessa forma do que um modelo mais estatal. Isso a gente vê na eleição de Porto Alegre muito claramente. E a gente vê também, como a gente vê, Antônio, em tudo, muita
ideologização, que até, né, ideologia faz parte, né, eu não costumo colocar no lugar pejorativo, mas muita politização, né, de que modelo A, modelo B, porque é isso, porque é aquilo, muita essa polarização que os meninos lá no livro, né, do Thomas Trauman e do Felipe da Quest falam, que ela já está calcificada, ela também aconteceu na enchente aqui. O que eu também sinto falta, e só complementando para finalizar, é disso da gente pensar também como política pública para que crianças, adolescentes e adultos sejam educados para a questão das mudanças climáticas, porque é fato, né? A gente não é mais uma questão que vai acontecer no futuro, a gente está diante disso. Para nós até é um passado, presente ainda. Então eu realmente sinto uma ausência por parte de planos. Claro que a gente sabe que os profissionais que trabalham com educação, eles estão absolutamente dedicados a isso, né? Tem livro, na época dividindo rapidamente um bastidor com vocês, né? Na época que aconteceu, no mês de maio, a gente tinha nos grupos de WhatsApp já modelos de cartilhas para a gente imprimir e levar para os abrigos, né? Para que as crianças pudessem entender o que era o barulho da chuva, como o que aquilo significava. Olha como eram as coisas. A gente não conseguia sequer imprimir, porque as gráficas ficam numa região da cidade que estavam completamente submersas, algumas nem voltaram ainda. O nosso jornal aqui, a 0 hora, a nossa gráfica o nosso parque gráfico foi completamente atingido pela água. Agora, mês passado, que a gente conseguiu começar a imprimir. A gente estava imprimindo em outro local, em outra cidade, pegando emprestado, como se o Globo fosse impresso na folha, tipo assim, era o que estava acontecendo. Mas sinto uma ausência, fechando aqui, né, para vocês verem que eu falo bastante, sinto uma ausência muito triste, inclusive, por parte dos candidatos e dos governantes que possam responder a esse anseio por parte, principalmente, né, no que se refere à educação para mudanças climáticas e educação correlacionada com a enchente. Obrigado, Kelly. Isabela? Sobre educação climática, eu vejo movimentos das redes, né, para tentar preparar assim, para isso. É um consenso que isso preciso que se faça, mas ainda não tem nada muito claro acontecendo, também porque as redes mais afetadas, elas ainda estão num trabalho de recomposição da sua infraestrutura, né? Muitas escolas ainda estão sendo limpas, ainda estão sem mobiliário, ou, enfim, não estão com todos os seus recursos humanos, né? As pessoas, os funcionários ainda fora de casa, enfim. Mas existe essa preocupação. A secretária Raquel até apresentou um plano, né? Um programa, que é o Escolas Resilientes, aqui. Ainda é um projeto também em andamento, sem um prazo para a maioria das coisas acontecerem, mas tem um dos pontos é uma mudança curricular, e daí seria um ensino de forma transversal sobre educação climática, sobre justamente mudanças climáticas, para que as crianças entendam o que é ciclone extratropical, por exemplo, que é algo que a gente está sempre falando na rádio ou no jornal, lá no Rio Grande do Sul. Afeta a nossa vida diariamente. Ciclones extratropicais, massa de ar frio, massa de ar quente, as duas massas se batendo e gerando uma grande tempestade. Isso é uma coisa que a gente viu praticamente todos os meses dos últimos, sei lá, 8 meses, né? Não sei, desde setembro. Quase um ano, né? Agora vai fazer um ano. Mas, enfim, existe essa preocupação. E uma coisa que eu acho que, não sei se em nível nacional ficou muito claro, é que a enchente ela não afetou de forma igual todas as regiões do estado, né, do Rio Grande do Sul. Enquanto lá em Porto Alegre, em Canoas, em Eldorado do Sul, região metropolitana, de modo geral, a água chegou mais tranquila, digamos, né, sem corrente. Então, os estragos eles foram da água mesmo, da água que ficou muito tempo nos lugares e deixou tudo contaminado. Em outros lugares, como o Vale do Taquari, onde fica Lajeado, Estrela, Mussum, Cruzeiro do Sul, que foi super afetada, a cena é parece que passou um furacão,
sabe? A água veio numa força incrível e levou tudo. E, então, a forma de tratar a educação ambiental, a educação climática, lá no Vale do Taquari ou na região metropolitana, e como preparar essas crianças para os possíveis efeitos da crise climática, vão ser diferentes em cada região, e isso vai ter que ser pensado. Perfeito. A gente está entrando agora naquela fase da correria das perguntas, então eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês, para a gente ter um tempo para que vocês possam responder, com um pouquinho mais de tempo, antes que a gente atropele tudo. Tem uma pergunta daqui da Raquel Alves, que eu vou passar para a Kelly, mas, obviamente, Isabela, fica à vontade também, mas só direcionando aqui a pergunta. A Raquel pergunta se há ou houve coberturas específicas com relação às comunidades indígenas e quilombolas da região afetada pela enchente no Rio Grande do Sul. Então, guarda essa pergunta aí, Kelly, da questão da comunidade indígena ou quilombola. Para a Isabela, por ser uma jornalista especializada em educação, eu queria trazer um pouco do comentário que a Sara fez aqui, e no livro dela, acho que o livro da Sara, eu acho que ela insiste muito nisso, e em entrevistas depois do livro também, que eu vi a Sara dando, ela fala muito disso. E a gente viu pela manhã a Raquel Teixeira dando um dado aqui, de que algumas escolas, os professores, 100% dos professores perderam a casa e o carro, perdendo todos os móveis, a memória. E aí a gente fica, como jornalista de educação, obviamente a gente está preocupado, né, com o direito à aprendizagem, com a questão da recuperação da aprendizagem, mas como é que a gente pode cobrar isso, né, assim, sem... talvez não seja nenhuma pergunta, é mais um comentário para te ouvir, Isabela, um pouco assim, como é que a gente pode trazer essa sensibilidade de mostrar o quanto o contexto social impacta, né? Assim, olhar para a escola nesse momento, se olhar só para a escola, a gente vai estar cometendo um erro, talvez, que muita gente em Nova Orleans cometeu, né? Assim, de ignorar todo o contexto do que afeta, né, os resultados da escola. E a pergunta para a Sara, vocês ficam à vontade, obviamente, para comentar uma das outras, desde que respeitem um tempo, mas a pergunta para a Sara é a pergunta que ela já ouviu 1 milhão de vezes, né? Porque esse é um tema extremamente polarizado nos Estados Unidos, a questão dos modelos de você financiar com dinheiro público escolas privadas, a questão das escolas charters. O livro da Sara foi publicado em 2013, ano que vem a gente tem aí 20 anos de Katrina, mas já tem 10 anos que você publicou esse livro. Qual a sua visão hoje do assunto? Assim, aquela reforma, aquela aposta dos reformistas lá de Nova Orleans, ela deu certo, ela deu errado? Ou quanto tempo mais a gente precisa para ter essa resposta, se é que a gente vai ter um dia essa resposta tão simples assim, né? Então, a gente tem 10 minutos para finalizar, então, pela rodada, eu vou começar aqui com a Kelly, depois Isabel, e finalizamos com a Sara. Antônio, sabe que eu estava te ouvindo, eu estava pensando numa coisa que mudou as nossas vidas aqui. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão minha, eu sou muito humana, né? Eu não consigo, aquela coisa do distanciamento do jornalista, que tem que estar o fato, eu me envolvo com tudo, né? Eu fui numa comunidade indígena, fui levar coisas para eles, porque eu vi que as crianças estavam, a água lá chegou, eles saíram com a água do pescoço, e foram resgatados e levados para uma paróquia, para uma igreja, ali no extremo sul de Porto Alegre, né? Bem extremo, assim, de onde eu estou aqui, a gente leva mais de 1 hora para chegar. A gente está falando de Porto Alegre, né, gente, que as coisas são perto, assim, comparado a grandes centros como São Paulo e Rio, enfim. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito claro, e a partir daquele conceito que eu trouxe da Flávia, que é do Sérgio Abrantes, que é a tragédia socioclimática, ela vai exigir de todos nós, do poder público em especial, mas de todos nós, que nós tenhamos olhares atentos e olhares específicos para cada uma das nossas populações. Porque, como a Isa disse em relação à comunidade de Porto Alegre, região metropolitana, mesmo na região metropolitana, Eldorado teve 80% a cidade inteira, 80% foi atingido. Porto Alegre, nós tivemos um percentual diferente. O Vale do Taquari, como não tem como fazer contenção, como a gente tem aqui, o que acontece? A água varreu,
ela veio igual um tsunami, ela varreu, foi levando tudo assim, com correnteza, diferente do que aconteceu aqui na capital. Então, são olhares diferentes, e por isso a tragédia socioclimática ela vai exigir que a população quilombola seja olhada com atenção, porque a tendência, e isso não é nada bom, é que essas comunidades sejam esquecidas. Eu ouvi, no mês passado, em um evento que eu participei, de um líder quilombola, dizendo, para nós, a gente gritava e não chegava água. Chegou no Moinhos de Vento, um bairro que tem uma população com mais renda, chegou na região do Petrópolis, mas no quilombo não chegava, era o povo pelo povo, como muita gente gritava. Então, nós acompanhamos aqui muito, mas a sensação que a gente tem é que sim, cada uma das populações, como a gente falou das populações das pessoas com deficiência, espectro autista, elas não podiam ficar no mesmo abrigo, as crianças se desorientavam, a perda da rotina, a quebra do mundo presumido é ainda mais grave para essa população. Então exige que o governante, a política pública, eu sou muito defensor da política pública, ela aconteça com um olhar diferenciado, atendendo à necessidade de cada um desses grupos. É sob risco da gente, mais uma vez, tornar mais grave a tragédia para quem é mais pobre, para quem vive em situação de vulnerabilidade. Mas uma coisa que tu falou ali, né, que eu acho muito importante, Antônio, que é o olhar para os educadores, porque eles se desdobraram. As professoras da escola do meu filho, onde não estava tendo aula, porque não tinha água, como eu falei para vocês, não tinha como cozinhar, não tinha como usar o banheiro. Então, elas foram para os abrigos para oferecer aulas, né, para aquelas crianças que estavam em uma situação ainda mais vulnerável. Elas faziam oficinas, elas levavam, e as próprias crianças, né, a escola organizou grupos para levar para aquelas outras crianças uma situação de conforto, de acolhimento. E uma coisa que a gente não perdeu ainda no Rio Grande do Sul, que é a nossa capacidade de se envolver, de se emocionar, como eu disse, e agora em todo lugar, toda vez que eu converso com alguém, seja para pegar um aplicativo para ir para casa, para pegar um transporte, a primeira pergunta é, como é que tu tá? E tu foi atingido? Tu tá bem? Como é que ficou na tua casa? Todos nós. Isso independe, porque de alguma forma todo mundo teve a sua rotina alterada. Meu pai, o local de trabalho dele, a água bateu aqui mais ou menos no ombro, né? Varreu tudo, toda uma vida, toda uma entrega, perdeu o carro, perdeu o estabelecimento, perdeu um monte de produto, ele ficou desesperado porque ele perdeu os clientes. Então, assim, todo mundo de alguma forma saiu machucado, que nós ainda estamos, é verdade, mas isso faz com que aquilo que o Antônio apontou, que para mim é fundamental, que a gente tenha um olhar sobre as pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas, os educadores precisam ser cuidados. A gente não vai construir ou reconstruir o nosso Rio Grande do Sul, talvez outras tragédias climáticas que a gente torce para que não aconteça, mas o mundo está mostrando o contrário, se nós não cuidarmos das pessoas, se nós não cuidarmos da população indígena, dos quilombolas, das crianças, dos educadores. O olhar tem que ser para as pessoas. Perfeito. Obrigado, Kelly. Isabela? Eu estava ouvindo a Kelly aqui, e ouvindo o que tu falou também antes, e eu estava lembrando de uma vez que eu fui para a região das ilhas. Opa! Alô? Não sei o que aconteceu. Bom, eu estava na região das ilhas, que foi uma das regiões mais afetadas de Porto Alegre. É um bairro de Porto Alegre composto por ilhas, né, arquipélagos aqui. E daí eu estava justamente indo para lá para ver como é que estava a situação das escolas, né? E antes de chegar nas escolas, a gente estava andando de carro e daí eu vi uma menininha ali, uma adolescente, assim, ela, e depois eu descobri que era o namorado dela, numa casa. A casa tinha, aqui está a rua, aqui ficava a casa dela. A casa dela foi empurrada para o outro lado da rua. E daí estava toda torta, assim, estava meio num barranco. E ela estava tentando abrir as janelas da casa para dar um pouco de luz dentro de casa, porque ela estava com medo de que tivesse cobra lá dentro. Ela queria pegar algumas coisas ali dentro, né? E daí eu fui, enfim, conversar um pouco com ela ali. E daí perguntei sobre a escola, né? Assim, e aí, tu estuda por aqui? Dela, sim, estudo aqui. A minha escola também foi atingida e tal. E aí, tu já sabe quando que tu vai voltar para a escola? Já está fazendo alguma atividade remota? Dela, não estou fazendo nenhuma atividade remota,
não sei se eu volto esse ano, porque tem tanta coisa para fazer, tem que limpar a casa inteira, os meus pais estão morando num abrigo, eu estou ficando na casa do meu namorado, tem muitas coisas na frente antes de voltar para a escola. E eu, inclusive, perdi tudo e não tenho nem dinheiro para comprar material escolar, né? Então, várias coisas, assim... Eu lembrei muito dela porque é um combo, né? É um combo. E ela ainda como ela morava numa região, até estava pensando em sair de lá com a família, mas morava numa região que já tinha sido afetada outras vezes por enchente, ainda que a água nunca tivesse chegado na casa dela, ela já tinha um pouco de resiliência, digamos, né? A comunidade das ilhas ela já tem um senso de que a água pode chegar, né? E, então, a escola já está acostumada um pouco com isso, e a comunidade também. E ela disse, também não sei se vale a pena eu voltar ou trocar de colégio, porque, de qualquer forma, eu não vou rodar de ano, né? Porque eles sabem que a gente está passando por tudo isso, então eu não vou rodar de ano, né? Então, mais uma questão, né? Porque, enfim, de fato, não é justo repetir uma menina que perdeu tudo na enchente de ano, mas onde fica a aprendizagem, né, nisso? E esses dias eu fiz outra matéria, daí pegando mais o que tu me perguntou, Antônio, né, sobre como aliar toda essa complexidade emocional à busca por recuperar a aprendizagem, essa volta às aulas. E o relato dos professores muito foi o que a gente sentiu que a gente precisava fazer quando os alunos voltaram, naqueles que conseguiram voltar já, é escutar, ouvir eles. Então, acho que o mais importante é criar espaços de escuta, porque essas crianças passaram por coisas incríveis, coisas inacreditáveis, né? Então, é isso. Acho que talvez o foco principal seja esse. Obrigado, Isabela. Bem, a gente teria 1 minuto e 31 segundos para a resposta da Sara, mas a gente trouxe ela lá de Nova York, deu o maior esforço, então eu vou pedir para a Camila um pouquinho de tolerância com a Sara, porque também não é uma pergunta fácil, né, mas é frequentemente feita, né, assim, afinal, todo aquele movimento deu certo, deu errado, como nós, como jornalistas, né, para fugir dessas respostas dicotômicas, o que a gente pode sinalizar de evidência em favor ou em contrário, todo aquele movimento, né? Well, I think really, as like we approach the 20th anniversary of Katrina, I think it's a good question for us to be asking and reporting on and writing about now in the US, and it's hard because this isn't really the way journalism works. Like most of us work for news reporters and we don't really think about following a story for 20 years. And people have moved on to the next kind of big story and the next tragedy, and unfortunately there are plenty of them. But I'm hoping that the next year sees some really thoughtful coverage of what the changes in the school landscape in New Orleans have meant for kids and their families. And, you know, I think about, for my book, I spent a lot of time with one young woman who was 14 the year I followed her. So she would have been 10 maybe when Katrina happened. And I felt like when she was 14, you know, she had some perspective, and her family had kind of 4 years of experience living kind of the trauma, but also experiencing the new approach to education there. But now Geraldine is 30 or approaching 30, and she has 3 young kids of herself, of her own, who are going through charter schools, and just what amazing perspective she and her family have now on their experience and kind of really what has worked and what hasn't worked, because I think that's the answer. That's the non-polarized answer, is that some things have worked and some things haven't. I feel like on the positive side, the
the shift brought a lot of really kind of badly needed sort of fresh energy and resources to New Orleans schools. And I think that most research shows that kind of overall academic outcomes are up. And I think some of the parents have made real and lasting connections to some of the new charter schools, and Gerald Lynn would be an example of that. You know, she sends her kids to the same charter school that she started going to after Katrina. And to their credit, I think the people who initiated these changes have realized that it's not a good idea to have schools with 90% white educators in their 20s educating 95% black children, and that since I left New Orleans, there's been a big push to diversify the teacher corps, and that has been really important. On a more skeptical note, I don't think I've seen any data that really shows that in terms of like college persistence and college graduation, the system is anywhere near where they wanted to be or had hoped to be at this point, and that has still sort of the lastingness of the change on kids' educational attainment has continued to be a struggle. And I think they also created a system of kind of constant churn where charter schools have come and gone and young school reformers have come and gone. And I think that poses real challenges to families trying to trust institutions and schools and educators in the long term if they don't know if they're going to be there for more than a year or two. And there was recently, just in the last several months, there's been a push to open a non-charter school run by the local school board, and it's partly kind of a result of this. We need something that feels homegrown and something that feels like it's ours and that will always be around. But as we've talked about, I feel like the most important takeaway from me has just been the limitations in just focusing on one sector or one area of change, on really trying to improve conditions in a community. And I wish there had been kind of more thought given to holistic reforms and changes for families' lives much sooner. And I think this is, not just New Orleans and charter schools, but it's just covering education in the U.S., and I'm sure here as well for the last 20 years has just been covering kind of one reform after another that's kind of come and gone, whether it's Common Core or No Child Left Behind, or now all these states are reinventing the way they teach reading. And I just think without a much more fundamental reckoning with structural racism and classism in the U.S., none of these will have kind of the transformational effects that we need. Muito obrigado, Sara. Obrigado, Kelly, Isabel. A gente está segurando aqui o auditório às 5h30, e a gente está com um auditório quase lotado aqui, então prova aqui, parabéns para a Camila, para toda a organização. Muito obrigado, gente. A gente vai ter oficinas agora, se vê amanhã. E, Kelly, segura aí só para uma foto, tá? A gente vai fazer uma foto aqui do palco. Obrigado, gente. Alô? Eu vou dar mais um recadinho, agora tentar falar certinho, não da última vez que eu quase caí também no começo. Enfim, já encerrando a programação agora para quem está assistindo online e aqui também no auditório. Queria agradecer muito quem acompanhou a gente pela internet. Amanhã começa novamente às 9 da manhã. Esperamos todos, tanto aqui no auditório, quanto quem está acompanhando a gente pela internet. E agora a quem está aqui por aqui, não acabou ainda, a gente tem as oficinas. Vou dar um recadinho que estava planejado inicialmente para começar às 5h30. Por conta desse atrasinho que a gente teve, a gente vai começar às 17h45. Então, quem está inscrito para as oficinas, tem um tempinho para um café, para tomar aí um cafezinho, e aí, ao invés de 5h30, 5h45, tá bom? Vamos lembrar que
17h45, tá certo? Lembrar que são 4 oficinas, e aí eu vou dar os locais certinho para vocês. A primeira é como a inteligência artificial pode me ajudar em tarefas reais do jornalismo, com o Luiz Fernando Toledo, diretor da Geduca, na sala Arena. Aí tem a segunda oficina, que é o que os dados dizem sobre as juventudes e o trabalho no Brasil, oferecida pela Fundação Itaú e realizada por Luana Bunesi, Kátia Poloponski e Raquel Sobral Nonato, no Laboratório 319. A terceira oficina, conheça e aprenda a analisar alguns dos principais indicadores da educação brasileira, oferecida pelo Instituto Sonho Grande e o IED, e realizada pela Letícia Maggi e Lucas Landim, no Laboratório 312. E a última, o que é bullying e como diferenciá-lo de outros problemas de convivência na escola, com Luciene Tognetta, na sala Empreendedorismo. Boa tarde, gente. Até mais. Na escola, no trabalho e nas relações, a cultura digital mudou tudo e vai continuar mudando. Para fazer parte dessa transformação, a Fundação Telefônica Vivo apoia a construção de uma educação que dialogue com os desafios atuais. Um novo olhar. A digitalização contribui para a melhoria da educação pública brasileira, criando caminhos de inclusão social e equidade. Por isso, apoiamos o desenvolvimento de competências digitais em educadores e estudantes. É um movimento que não acontece sozinho. Promovemos a solidariedade e acreditamos na colaboração para potencializar soluções. Somos parceiros de organizações e agentes públicos em todo o país. Educação como um dos pilares para a transformação digital. Fortalecemos o que há de mais essencial e humano nas escolas: as pessoas, suas histórias e relações. Tudo que a criança toca, na hora vira brinquedo. A criança toca o mundo com a alma e com o dedo. Se a criança encontra afeto, corre, pula, escuta história, a criança depois cresce com a infância na memória. A infância continua muito além da memória. Ela faz parte do corpo e da nossa trajetória. A criança ama o colo, a criança cava o fundo. É tanto chão para percorrer no infinito do mundo. As folhas e as tintas, os sentidos e o sol. Cada passo do começo abre espaço e é farol. Vem primeiro a primeira infância vem primeiro. Quanto mais atenção para a criança, mais beleza para o mundo inteiro. Cuidar de cada criança é cuidar do país inteiro. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Primeira infância, primeiro.